agora, a gente continua aqui na nossa jornada falando sobre inovação, sobre relacionamento corporativo e sobre como transformar essa inovação em novos negócios. E para conversar com a gente, eu quero convidar ao palco o nosso especialista, Bruno Stefani. Uma salva de palmas. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom, pessoal? Bora lá. Vão ser 35 minutinhos animados aqui, tá? Eu prometo. E antes de me apresentar e tal, eu queria pedir uma coisa para vocês. No final dessa apresentação vai ter meu número de telefone. Pode mandar mensagem depois, pedindo a apresentação, dica de livro. Brunão, preciso de uma ajuda. Vai ser um prazer poder conversar com todo mundo que está aqui. Só para dar um contexto, até 6 meses atrás eu era o diretor de inovação global da Ambev. Saí basicamente porque eu entendi que o que eu fazia na Ambev eu podia fazer para mais empresas. Estou terminando um doutorado, que é exatamente o tema dessa apresentação. Como é que empresas tradicionais constroem novos negócios? Como é que a gente cria novas startups dentro de casa? Como é que a gente faz isso com velocidade? Como é que a gente testa? E basicamente, o que eu entendi é isso aqui. Que o nosso mundo, o mundo que a gente vive do digital hoje, que começou na década de 70, então não é muito tempo. A gente está falando de 50 e poucos anos, onde o digital começou ali no exército americano, foi crescendo, fast forward para 1995, criação da Amazon, uma livraria está fazendo começou muito do que a gente vive hoje, do que a gente vive hoje. A Amazon, primeiro e-commerce lançado na internet, e basicamente mudou tudo. Fez com que as empresas precisassem começar a pensar novas formas de vender, num ambiente digital cada vez maior, pensando na década de 90. Outro salto, e aí para 9 de janeiro de 2007, lançamento do iPhone. Só que mais importante do que o lançamento do iPhone foi o lançamento da App Store. A Apple achou um jeito de trabalhar com milhares de desenvolvedores no mundo inteiro para si. Hoje tem milhões de desenvolvedores, seja na App Store, seja no Google Play, fazendo novos negócios para essas empresas. Elas conseguiram abrir cada vez mais as suas plataformas e diminuir os muros, e fazer com que essas pessoas conseguissem trabalhar quase como colaboradores da Apple e do Google, o que fez com que todas as grandes empresas e médias empresas do mundo precisassem se transformar digitalmente. E é isso que a gente viveu nos últimos 10 anos. Empresas que começaram a entender, a usar o digital, a entender que não faz mais sentido a gente falar de setor, a entender que o universo de possibilidades está dentro de um ecossistema, onde cada média e grande empresa vai precisar criar sua plataforma. Está muito complexo ainda, né? Deixa eu assentar um pouquinho mais. Vocês estão vendo um gráfico aqui atrás que é o diagrama de Barã. E esse gráfico, ele é contexto de tudo que a gente está vivendo. Basicamente, a gente saiu de um mundo extremamente centralizado para um mundo descentralizado, para um mundo distribuído. Isso serve para a maneira como a gente se informa, isso serve para a maneira como a gente vê o fluxo do nosso dinheiro, isso vai servir nos próximos anos para a nossa carreira. Isso tem servido para a mudança de carreira que eu fiz nos últimos 6 meses. Se vocês olharem esses 3 gráficos, tem uma coisa que é muito legal neles. Todos os pontos estão no mesmo lugar, nos 3 gráficos. A única coisa que muda é a maneira como eles estão conectados. Só que isso muda tudo. Isso muda, por exemplo, a maneira como a gente se informa. Antes, no gráfico da esquerda, no gráfico centralizado, a gente olhava só um canal de TV, uma rádio. Depois a gente começou a descentralizar a nossa atenção. Um canal de TV, uma rádio, um blog, um grupo de WhatsApp, um Twitter, uma newsletter. E no distribuído, um virou pauta do outro, um virou fonte do outro. Isso muda a maneira como a gente vive em sociedade. Tem empresas que entenderam isso muito bem. Tem empresas que entenderam que, dentro desse mundo distribuído, operando sobre ecossistemas de negócios, ela pode explorar qualquer nova oportunidade. E não faz mais sentido falar de setor. Se eu virar aqui para vocês e perguntar qual que é o setor da Amazon, vocês vão virar para mim e falar que é uma empresa de tecnologia. Mas isso é uma mera simplificação. Como vocês podem ver aqui no gráfico, a Amazon é uma empresa de tecnologia, de logística, de varejo, de saúde, e eu posso ficar falando N setores. Jeff Bezos, fundador da Amazon, sempre falava, a sua margem na sua empresa é a minha oportunidade. E aí tem alguns aqui pensando, puta, Brunão, mas esse papinho funciona para grande empresa, né? E eu que estou começando o meu negócio? E eu que sou uma média empresa? E eu que sou de uma economia tradicional? O que está aqui não é simplesmente a mudança de estratégia da Amazon,
ou a mudança de estratégia de uma grande empresa. Isso aqui é a maneira como a gente pensa negócio. Se você é uma pequena, uma média, uma startup, como é que você se encaixa nesse mundo? Como é que você orbita? Você pode ter um food truck de hot dog. Se você não tiver no iFood, no Rappi, no Zé Delivery, talvez você está deixando muito dinheiro fora. Como é que você entende essa mudança? E tem, acho que muita literatura bacana, talvez esse seja um dos livros mais legais, que explica que o que a gente está vivendo é economia de ecossistema. É a gente tentar entender as diversas oportunidades dentro desse novo contexto e começar a tomar decisões um pouco mais difíceis. Toda palestra de inovação nos últimos anos tinha o gráfico da Kodak, né? Ah, vocês conhecem o caso da Kodak? Meio batido, né? Só que nos últimos meses a gente teve o Google vivendo os seus dias de Kodak. Quem é que usa o ChatGPT? Quando você começa a usar o ChatGPT, a gente olha para o Google, para a busca do Google e fala, puta, é ruim, né? A busca do Google está ali, na terceira página, 10º link, eu tenho que clicar, eu procuro o que eu quero. O ChatGPT você vai conversando e é fluido. E ele vai respondendo exatamente o que você quer. Conforme você vai falando mais, ele vai te entendendo melhor ainda e ele vai dando melhores informações. O Google inventou a tecnologia por trás do ChatGPT. Ele só não lançou o produto, porque ele sabia que se ele lançasse o produto, isso canibalizaria o negócio principal dele. Só que a Microsoft não é boba. A Microsoft olhou isso e falou, cara, o Bing nunca deu certo. Bing é o sistema de busca da Microsoft. O Bing nunca cresceu. Eu vou investir um caminhão de dinheiro no ChatGPT e aqui eu tenho um produto, uma arma para concorrer com o Google. É maluco pensar que o que a Kodak sofreu nos últimos anos, o Google assistiu e fez a mesma coisa. Essa é a complexidade do que a gente está vivendo. E isso faz com que a gente, nas nossas empresas, quando começa a falar de inovação, começa a pensar, cara, como é que eu faço inovação? Eu faço dentro de casa, eu faço fora, eu tenho que comprar startup, eu tenho que comprar tecnologia, eu tenho que fazer minha própria tecnologia. Isso é papinho. Essa dicotomia não existe mais. Hoje você tem que olhar o externo e o interno. Você tem que comprar e fazer. Você não precisa mais ficar naquela dificuldade de como é que eu uso a ferramenta. Porque a quantidade de ferramentas que a gente... A quantidade de ferramentas que a gente tem hoje é gigante. Qualquer pessoa aqui, não importa onde vocês trabalham, não importa o tamanho da empresa de vocês, tem uma oportunidade de inovar usando cada uma dessas ferramentas. A dificuldade é saber como é que usa. Tem muita gente que fala mal de hackathon, por exemplo, que vira e fala, cara, eu vou trazer aqui pessoas de fora da minha empresa para ficar 24, 48 horas tentando identificar uma nova oportunidade que eu nunca pensei. A gente tem milhares de colaboradores trabalhando aqui há anos. Não é possível que eu vou trazer pessoas de fora que vão pensar algo que a gente nunca pensou. É bem provável que não funcione mesmo. Agora, usar o hackathon para recrutar um desenvolvedor, um cientista de dados, um profissional de UX, ter ali 24, 48 horas para entender se ele tem a cultura da sua empresa, talvez seja a melhor ferramenta. Talvez usar fundo de investimento em startups para ganhar dinheiro não seja a melhor ferramenta. É melhor deixar no Tesouro Direto. Mas usar fundo de investimento em startups para explorar novos negócios, para descobrir novos mercados, ou até para fazer um seguro de possíveis concorrentes que vão aparecer e você não está vendo, é a melhor ferramenta. E aí tem uma complexidade adicional que e esse é super difícil, a gente precisa parar de ficar falando de solução dentro de empresa. Sempre tem o VP, o diretor, o gerente que fala, eu pensei num app, eu pensei numa plataforma, eu tenho uma ideia. A gente precisa parar de falar isso e pensar em problema. A gente precisa gastar tempo entendendo o problema. A gente precisa ver como que outros setores divergiram e exploraram soluções para aquele problema. E a gente precisa decidir que problema a gente vai resolver. Como é que a gente testa a solução e como é que a gente consegue construir uma solução que resolve o problema. Essa frase ela é boba, mas a maior parte dos startups no mundo, elas acabam falindo porque elas não resolvem problema nenhum. É só uma solução legal de uma pessoa bem intencionada que resolveu criar um novo negócio. Como é que a gente gasta tempo entendendo o problema? Num mundo que muda na velocidade que eu mostrei para vocês, com informações cada vez mais distribuídas, é super importante a gente entender. Só que discutir problema dentro de uma empresa é complicado, né? Quando você vai ali apresentar o problema que você tem, normalmente, é mais ou menos como a gente, quando pensou no Zé Delivery. Quem conhece o Zé Delivery aqui? Quem usa o Zé Delivery? Eu gosto mais de quem usa. E aqui é bacana. Esse aqui é, obviamente, um case da minha antiga casa. Zé Delivery aqui em Minas bomba.
Acho sensacional quem usa no café da manhã aqui, é um tipo de usuário diferente. E ninguém discute o Zé. Ninguém mais fala de, nossa, o Zé Delivery. Agora, vamos pensar rapidinho. O Zé Delivery é de 2015. 2015, eu estou falando que eu vou levar cerveja gelada na casa de vocês. Até aí lindo. Eu estou ouvindo o consumidor dizer que ele precisa de cerveja em casa porque ele quer ficar em casa, porque é mais barato, é mais seguro, ele quer receber os amigos ali. As casas hoje têm muito mais entretenimento, Spotify, Netflix, YouTube, do que elas tinham anos atrás. Até aí perfeito a tese. Quem que vai explicar para o VP de vendas que atende o bar que agora a Ambev entrega direto na casa de vocês? E que aquela pessoa que ia no bar do seu João, da Dona Maria, do seu Antônio, não vai mais porque a Ambev está vendendo direto. Como é que você explica isso? Como é que você coloca essa complexidade de criar novos negócios que no fim do dia envolvem colaboradores e executivos na mesa? Ninguém discute hoje. Mas e 2015? Por que eu deveria, em 2015, fazer Zé Delivery, levar cerveja gelada na casa das pessoas e não colocar o mesmo dinheiro em geladeira e dar essa geladeira para o bar? Porque geladeira tem cerveja mais gelada vende mais. Essa é a dificuldade. De um lado, a gente está ouvindo o consumidor, do outro, a gente está ouvindo o que o executivo quer fazer. Por isso que é sobre problema. Por isso que é por você entender a dor do seu consumidor. Esse é o primeiro caso do Zé Delivery. Mas tem um segundo aqui. Quem que vai falar para a Ambev que a hora que você está lançando o Zé Delivery ali, tem uma cerveja, rótulo verde, eu estou com dificuldade ainda de falar dessa marca, que todo mundo pede. Que, porra, não tem. Tem Brahma, tem Skol, tem Bud, tem Corona, tem Stella, tem Beck's, tem Spaten. Mas, pô, tem uma cervejinha ali que não tem. E chovia pedido. Eu não estava nessa reunião, mas eu pagaria ingresso para estar. Da pessoa que criou um PowerPoint e falou, tive uma ideia aqui. Estou pensando em colocar um produto novo no Zé. Uma marca aí. Isso é ouvir consumidor. Isso é talvez deixar para trás uma série de paradigmas que a gente tem como executivo, como colaborador, e começar realmente a resolver problema. Você não vai lançar nacionalmente, você não vai fazer campanha. Você vai testar, você vai entender o problema, divergir, decidir, prototipar. E se der certo, e se as pessoas comprarem, e infelizmente compram bastante, você vai escalar. Só que tem empresas que não viram isso, né? E cuidado com esse slide. Tem empresas que olharam os seus concorrentes e deixaram passar. E que simplesmente olharam aquela inovação, aquela nova oportunidade e falaram, o meu negócio é muito grande, eu não preciso disso. A conversa teria sido bem diferente, e talvez esses logos fossem verdadeiros, se as grandes e as gigantes da época olhassem as novas startups, as novas oportunidades, e conseguissem entender como que dentro da minha estratégia eu encaixo essa inovação. Como, por exemplo, o Marriott, que olhou o Booking, olhou o TripAdvisor e olhou o Airbnb, e fazia, inclusive, o serviço de reserva, de concierge, e precisava de novas formas de hospedagem, conseguisse trabalhar com essas empresas. Talvez tivesse investido lá atrás, talvez tivesse feito uma parceria, e não focado só no seu modelo de negócio. Tem uma coisa que eu vou falar aqui que é meio forte, mas ela é verdadeira, infelizmente. A maior parte das empresas, elas não morrem de assassinato, elas morrem de suicídio. Elas sabem o que elas deveriam fazer, só que elas ficam lá, teimando em fazer apenas bem feito aquilo que elas sempre fizeram. Num mundo que deixa de ser descentralizado, começa a se descentralizar e vira distribuído com empresas, digitais ou não, criando seus ecossistemas, isso é muito perigoso. E quando a gente deixa de olhar o consumidor, e esse livro do professor Tales aqui explica isso muito bem, a gente fica muito na nossa vontade, na nossa estratégia, no nosso jeito de fazer, e a gente tem pouca adaptabilidade. A gente não consegue mudar na velocidade que o mundo precisa. É isso que acontece. E é por isso que talvez as empresas tenham tanta dificuldade de mudar. Porque as grandes empresas que a gente tem no mundo, elas são muito mais orgulhosas do que elas fizeram no passado e elas são muito menos preocupadas ou apaixonadas com o futuro. Frases como, eu sou a maior cervejaria do mundo, eu sou o maior banco da América Latina. E daí? Isso é uma condição temporária.
Eu vejo muitas pessoas falando, eu estou diretor global. Eu não gosto muito disso. Mas talvez a frase, eu estou a maior cervejaria do mundo, seja bom. Porque é uma transição, é uma passagem. Você precisa estar muito mais olhando para frente do que orgulhoso do que você fez. E tem jeito de fazer isso. O Alibaba, provavelmente todos aqui conhecem, ele talvez seja a melhor forma de explicar o que é um ecossistema de negócio, o que é criação de plataformas digitais. O autor desse livro, o Ming Zheng, ele escreveu esse livro depois que ele saiu da China. Ele foi estrategista-chefe do Alibaba por muito tempo e ele escreveu, cara, se eu sou uma grande, uma média, uma pequena empresa, como é que eu crio o meu ecossistema? Como é que eu trabalho dados? Como é que eu entendo o problema do consumidor? Como é que eu testo? Como é que eu uso tecnologia? Está tudo aqui. Eu sempre brinco que esse livro deveria ser um livro proibido pelo Jack Ma, fundador do Alibaba, porque a receita está aqui. Magalu, Ambev, Itaú, eu posso citar N empresas que eu conheço e que hoje eu trabalho, usam esse livro como receita de bolo. Tem mais um livro que eu queria deixar aqui para vocês, não o da esquerda, é muito mais o da direita, que é praticamente ficção científica. A Haier, para quem não conhece, ela é basicamente uma Whirlpool, uma Brastemp chinesa. E ela divide a sua hierarquia não em VP, diretor, gerente. Ela divide a sua hierarquia como se fosse uma fábrica de startups. Eu tenho o time de micro-ondas branco, eu tenho o time de micro-ondas de inox, eu tenho o time de geladeira preta, eu tenho o time de fogão branco. E assim, essas unidades são quase que como startups donas do produto, com total autonomia para decidir mudança, preço, logística, quanto produz, quanto não produz. Se a gente olhar isso na nossa realidade, parece loucura, mas funciona numa empresa que fatura seus 50, 60 bi de dólar e que talvez seja o grande exemplo para os próximos anos. Só que isso demora para chegar aqui para a gente, porque a gente estuda os modelos americanos, os modelos europeus, e a gente é muito mais parecido com a Ásia. A gente é muito mais parecido com esses modelos aqui, só que a gente demora para olhar. E aí, acho que tem um ponto aqui adicional também que eu queria trazer, que, entendi, Brunão, entendi o mundo mudando, entendi a questão da sociedade, da distribuição, sei mais ou menos como começar, mas eu não tenho tecnologia disponível na minha empresa. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui que eu acho que quebram essa barreira. O que a gente viu no Uber não é sobre tecnologia. Essa empresa só existe porque a gente desrespeitou a nossa mãe. A gente topou entrar num carro de um estranho e aceitou balinha dele. É por isso que existe o Uber. Por algum motivo que eu não sei explicar, a gente topa viajar para um país que a gente nunca foi, se hospedar na casa do Jack, e porque tem 85 reviews positivos, a gente dorme tranquilamente. E a gente nem sabe quem é essa pessoa. A gente nem sabe o que ele faz da vida. Por algum motivo maluco, a gente conseguiu, as plataformas conseguiram comoditizar segurança e confiança. A gente confia nas plataformas. A gente transfere toda a confiança e segurança para elas. E se está ali, e se as pessoas estão recomendando, beleza, a gente ouve. A gente, como usuário, escuta os outros consumidores. Só que as grandes empresas não aprenderam isso ainda. Elas não escutam. Elas continuam olhando aquilo que está no planejamento de 5 anos, de 1 ano, de 10 anos, a opinião do CEO, que às vezes está tão distante da realidade do seu consumidor. Mais um caso aqui, e esse é da indústria que eu vim. Qualquer tipo de ativação que envolva bebida alcoólica e direção, tem que ter esse disclaimer, tem que ter esse aviso. Isso está certo. Só que isso é resolver o problema da empresa, e não resolver o nosso problema, que está num bar, bebeu um pouquinho e quer sair do bar e ir para casa com segurança. Se Ambev, Heineken, Diageo, Itaipava, e eu posso falar todas aqui, tivessem realmente, como eu falei slides atrás, olhado a jornada do consumidor e tivessem entendido a dor dele e não a dor da empresa, elas não teriam feito só isso. Elas teriam criado Uber, elas teriam criado o 99 Táxi, elas teriam criado o Easy Táxi. E aí é resolver o problema do consumidor. E aí é criar um novo negócio que talvez fosse maior do que essas empresas. Essa é a dificuldade. E aí, para a gente acabar, como eu falei, eu estou terminando o doutorado. E aqui eu acho que tem um pouco de academia, um pouco de vida prática como executivo, que é o caso do Uber, que é o caso do Nubank, desculpa.
O caso do Nubank foi o caso que me fez voltar a estudar. O caso do Nubank talvez seja o caso de maior sucesso no empreendedorismo brasileiro hoje. É aquela história que a gente olha e fala, cara, em 10 anos, Davi Vélez, colombiano, que chegou no Brasil sem falar português, era sócio de um fundo de investimento em startups, ele queria investir em fintech. Ele queria achar soluções de mercado financeiro para investir. E ele começou a estudar o mercado. E ele viu que o problema era tão grande que ele falou, cara, o atendimento aqui é um problema, eu não vou investir, eu vou criar minha própria empresa. Em 10 anos, ele criou o que em algum momento foi o banco mais valioso da América Latina. A história é linda, é maravilhosa, ela deveria ser estudada. Só que quando eu comecei a olhar essa história, eu falei, cara, eu não sou empreendedor, eu sou executivo de grande empresa. Deixa eu contar a minha versão dessa história. Quando eu olho como executivo, o que eu consigo enxergar é, nos mesmos 10 anos, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, o BTG, a Caixa, a XP, não fizeram algo nem parecido. Sendo que esses bancos têm muito mais recurso, muito mais experiência, marcas muito mais fortes, muito mais tecnologia. E sabe o que é mais maluco? Eles não são nem do cliente, o cliente já está lá. Eles já atendem. E eles não conseguiram fazer. Por quê? Qual que é a dificuldade? Não é possível que um ser humano que não conhecia o Brasil, que não falava a nossa língua, chegou aqui e conseguiu construir isso. E as grandes empresas não conseguiram. Só que, infelizmente, é possível. E tem nome. Esse aqui, depois eu mando para vocês, é um artigo que é basicamente um spoiler da minha tese e ele explica por que as grandes empresas não conseguem. Ele começa a mostrar um conceito que tá famoso, vai ficar cada vez mais famoso no mundo dos negócios, que é o Corporate Venture Building. Eu não preciso só investir em startup, eu posso criar startup dentro de casa. Eu posso criar os meus Zé Deliveries na empresa que eu estou. A Ambev criou um banco, uma empresa de D2C, que é o Zé Delivery, uma empresa de energia, um marketplace. Só que talvez o grande mérito da Ambev, especialmente sobre o Zé Delivery, foi não matar essa iniciativa. O Zé Delivery, como eu falei para vocês, é de 2015. E ele chegou até a pandemia em 2020, onde ele, obviamente, explodiu. Quantas iniciativas na empresa de vocês têm por 5 anos? Que vocês estão ali apostando, que vocês estão ali colocando dinheiro, sem matar, sem querer colocar essa iniciativa ou tirar o dinheiro dessa iniciativa para resolver a sua meta ali de curto prazo, para pegar o seu bônus ali do ano. Quem tem essa paciência? A gente falou do ChatGPT antes. A OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, também, por coincidência, de 2015. E a gente fala agora como se fosse um sucesso do dia para a noite. 8 anos para ser um sucesso do dia para a noite. De novo, quantas empresas aqui investem por anos para realmente colher os frutos da criação de um novo negócio? E a resposta está aqui. Por que isso não acontece? Basicamente porque existe um excesso de governança absurdo nas empresas. Se você for criar qualquer coisa, em qualquer empresa, vai ter a pergunta, já passou pelo comitê tal? Está alinhado com a área tal? Já falou com o VP? Já falou com o diretor? Pô, isso não tem um overlap com não sei quem? Isso acontece. Tem um segundo ponto, que é uma falta de estratégia de inovação contínua. Normalmente, o dinheiro para inovação, ele aparece quando a empresa está bem e ele desaparece quando a empresa está mal. Às vezes, aquele dinheiro que está sendo investido nos 200 desenvolvedores do Zé Delivery vira geladeira para o bar, porque alguém precisa bater uma meta de curto prazo, porque alguém precisa apagar um incêndio. E aí não floresce. Eu sempre digo que dinheiro para inovação é que nem regar plantinha. Se você fizer 2 dias e esquecer 5, vai morrer. Você tem que fazer por 7 dias. E aí funciona. E não para mais. Isso é criar um ecossistema. Isso é de verdade transformar a inovação, a ideia, o teste em um novo negócio. E tem um terceiro motivo, que esse é talvez o mais difícil de resolver, que é precisa ter uma autorização ao ataque de margem das empresas. Não é que o Itaú não conseguiu construir o Nubank, é que ele simplesmente não tinha um VP no varejo que fala, cara, entendi, eu topo perder meu spread aqui de curto prazo, eu topo perder meu bônus nos próximos 3 anos para construir um produto digital que melhora o atendimento bancário. E tudo bem, porque eu estou fazendo melhor para a empresa. Eu não ligo para bônus, eu não ligo para a minha promoção. Eu estou muito mais preocupado na companhia. Não existe.
São pouquíssimas empresas hoje que realmente remuneram seus executivos para construir o médio e longo prazo da empresa. São pouquíssimas empresas que têm uma estratégia muito clara, e não é de inovação, é uma estratégia de empresa. As grandes empresas hoje são divididas em silos. O VP, o head da área, consegue explicar a sua estratégia, mas dificilmente ele consegue explicar a estratégia da companhia como um todo. E aí, ele fica criando dentro do seu cercadinho. E aí, você tem aquele fenômeno das áreas de inovação que começam a se multiplicar, que tentam, heroicamente, mas ao mesmo tempo ingenuamente, fazer inovação de baixo para cima. Não funciona. Inovação é top-down. Inovação vem da liderança para baixo. Alguém precisa autorizar que os colaboradores construam novos negócios para atacar o negócio principal. E é aí que a gente consegue, de fato, renovar os nossos negócios. E aqui é o jeito de começar. A gente para de dizer o executivo, o diretor, o VP, e foca no cliente. E foca em realmente resolver o problema do cliente. De novo, e eu falei no começo, no mundo em que hoje a gente vê cada vez menos livrarias, talvez o maior caso de sucesso no digital seja de uma livraria que entendeu exatamente tudo o que está acontecendo e que tem em todas as suas áreas as ferramentas certas, endereçando os problemas corretos. E testa, talvez, como ninguém, a quantidade de oportunidades que tem pela frente. Se você entrar na Amazon, você, sem sombra de dúvida, é parte de um teste AB. Você está testando, talvez, um botão, uma recomendação, alguma coisa. E ele vai usando os usuários ali para aprender. E ele vai construindo a melhor Amazon para nós. Esse é o segredo do jogo. Como eu falei, vai ser um prazer conversar com todo mundo. Fico super à disposição para a gente falar. Muito, muito, muito obrigado.